Você pode ir abrindo sua Bíblia enquanto isso, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Aleluia. Efésios capítulo 6, tudo bem, sem problemas. Não tem aperto nenhum. A única coisa estreita é o caminho e a porta. A mídia não, fique tranquilo. Se não conseguir, tudo bem, tá? Eu falo, não tem problema nenhum. Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 18, tá certo? Eu falo o tema já, tá? Tem problema não, a gente inverter a ordem. Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da armadura de Deus, e ele começa a fazer uma reflexão sobre isso, sobre estar pronto para o dia mau, para as ciladas do inimigo que vão acontecer, amém? Elas vão acontecer na vida de cada um. Enquanto você estiver na terra, você vai ter um dia mau, amém? Eventualmente. O que separa, às vezes as pessoas perguntam, ora, se o crente tem um dia mau, assim como o ímpio tem um dia mau, qual vai ser a diferença? A diferença é como você vai passar por ele. Amém? O ímpio vai passar pelo dia mau, desprotegido, desorientado. Amém? Você vai passar pelo dia mau protegido, orientado, direcionado pelo Espírito Santo sobre o que fazer, o que falar, como agir, e Ele vai guardar você em paz. Amém? A Bíblia diz que Deus nos guardará em paz, até que os nossos inimigos sejam esmagados debaixo dos nossos pés, até que Satanás seja esmagado dos nossos pés. O Deus da paz vai nos conservar nessa paz. Amém? Então nós seremos conservados ainda que no dia mau. Essa é a grande diferença de ser filho de Deus e não ser. Amém? E o apóstolo Paulo falando sobre como você está preparado para isso, qual o posicionamento tomar, ele fecha a questão da armadura de Deus no versículo 18, que é muito repetido por nós quando a gente fala a respeito de oração no Espírito, né? Sobre oração em línguas, etc. Eu queria fazer esse estudo com vocês sobre algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E ele diz assim, eu estou lendo na atualizada, tá? Versículo 18, capítulo 6 de Efésios, diz, com toda oração e súplica, orando como? Em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda o quê? E súplica por todos os santos. Lá em Colossenses capítulo 4, o versículo 2, o apóstolo Paulo falando de oração de novo, ele repete uma palavra, tem uma palavra aqui em comum nos textos de Paulo sobre oração, e você vai perceber agora qual é. Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz o quê? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Você pode prestar atenção que o apóstolo Paulo fala de oração como algo que você deve fazer com insistência, perseverar na oração. Preste atenção aqui em mim, certo? Não olhe ao redor, senão você perde o raciocínio. Perseverar. Existem, irmãos, coisas que são necessárias serem desenvolvidas por nós em relação a coisas do Espírito. O que é que eu quero dizer com isso? Tia Cássia, ela gosta sempre de falar, hoje ela falou de novo, quando ela diz assim, nós vamos receber com mansidão a palavra, porque a Bíblia diz, Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, mas aí antes disso ele diz assim, despojando de toda impureza e maldade e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que Tiago está querendo dizer com isso? É necessário que você entenda que a palavra vai ferir você de algum modo. A palavra, ela quando é ministrada, eu vou voltar para a oração, fica aqui comigo, você vai entender. A palavra quando ela é ministrada, ela vai mexer com você, e se você tiver maldade e impureza, vai impedir que você absorva a palavra.
vai tomar o espaço que a palavra deveria tomar em você. É como se fosse um depósito o seu coração. E aquele espaço não pode ser dividido com a maldade, com a impureza, com a arrogância, com a vaidade. Porque se você deixar essas coisas encherem o seu coração, você não consegue receber a palavra em sua totalidade. Porque quando ela bater em você, ela vai ferir, ela vai confrontar, ela vai expor você. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Por isso que Tiago diz, olhe, para acolher a palavra é necessário ter mansidão. Então, existe um esforço de quem prega a palavra, mas também existe um esforço de quem ouve a palavra, para que ela seja acolhida com mansidão. Quando a sua carne vibrar, quando a sua alma lhe incomodar, e eu também sou incomodado, irmão, eu também me incluo nisso, quando eu estou recebendo a palavra, que ela me confronta, dentro de mim é uma briga muito grande, porque o meu eu muitas vezes quer rejeitar, quer tentar contra-argumentar, você está entendendo isso? Mas isso não é acolher a palavra com mansidão. Você está aqui? Você está acordado? Você está entendendo? Então é necessário para acolher a palavra, não é tão simples, irmão, não é só sentar e ouvir. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, mas esse ouvir, irmãos, não é um mero escutar com os ouvidos naturais, mas é deixar que essas palavras que são captadas pelo seu ouvido, sejam guardadas com mansidão no seu coração. Amém? Assim também na oração é necessário um esforço de quem faz, de quem exerce. E esse esforço se chama perseverança. Amém. Perseverança. A oração é algo que tem que ser feito com perseverança. Eu vou aprofundar sobre isso hoje. A gente precisa entender que a oração é uma constante. Ela não é uma variável. A oração não é uma arma que você simplesmente pega quando é necessário eventualmente. A oração, irmãos, ela tem a ver com relacionamento. O nosso tema da EBD é o poder da oração, você está vendo aqui? E eu quero falar a respeito disso, o poder da oração, o porquê que nós oramos. O que significa a oração para o crente? A oração, irmãos, ela primeiro, como eu estou falando, ela estabelece uma coisa chamada relacionamento. Se você gosta de anotar, pode anotar, talvez essa seja a palavra-chave de hoje. Relacionamento. Oração é relacionamento. Por quê? Porque a oração demanda diálogo, comunicação com Deus. Não existe relacionamento sem comunicação. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu, graças a Deus, se tem uma coisa na minha vida na qual eu sou bem sucedido, para a glória do meu Deus, é no meu casamento. E se alguém me perguntar qual é o segredo do meu casamento, eu vou lhe dizer: comunicação. Não tem absolutamente nada que me incomode em Carol que eu não fale para ela, ou nada que me incomode a ela em mim que ela não fale para mim. Amém. A comunicação é o que estabelece um relacionamento sadio. Não existe bom relacionamento sem comunicação. E eu não estou falando só de mim, eu me lembro que tinha casa, o pastor Fábio já falava isso desde o início aqui da obra, que às vezes eles ficam até 1 da manhã conversando, até tarde conversando na cama, eles deitam na cama e eles têm um relacionamento de amizade. Acho que foi Tia Cássia, eu vi falando sobre isso. Não é só deitar na cama pensando no sexo. A intimidade do casal se faz primeiro com a comunicação. Aliás, o sexo é muito melhor quando tem comunicação. Eu sei que a comunicação é a chave do relacionamento. Não tem como você dizer que tem relação com alguém, relacionamento com alguém, se você não se comunica com ela. Quando você era adolescente, e você, quem conheceu a esposa na adolescência ou na juventude, quando vocês se apaixonaram e começaram a conversar, certamente, eu imagino, por exemplo, eu comecei a namorar com Carol, não tinha WhatsApp ainda, nossa relação é antiga, é mais velha que o WhatsApp, não tinha WhatsApp ainda, mas aí o que acontecia, a gente ficava no telefone, vários minutos conversando, às vezes mais de 1 hora conversando. Por quê? Porque a relação estava de vento em popa, começando, aquela paixão, aquele fogo que ardia. Então eu queria falar com ela o tempo inteiro. Você está aqui? Você não tem um relacionamento sadio com quem você não se comunica. Amém? Amém? Glória a Deus.
Se você vive na sua casa com o seu cônjuge, ou com a sua mãe, ou com seus filhos, como se fossem estranhos, tem alguma coisa muito, muito errada com a relação de vocês. Amém? Agora, se você admite essas coisas que eu estou falando para você, logo você trouxe sobre você uma grande responsabilidade, que é a de entender se o seu relacionamento com Deus é sadio ou não. O seu nível de comunicação com Ele vai determinar o quanto a sua relação com Deus está bem. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus. E Ele? Amém. Significa que a responsabilidade é nossa, porque Ele prometeu que jamais nos deixaria. Você acabou de cantar isso. Significa que Ele está disponível. Quem não está falando com Ele sou eu. Amém. Glória a Deus. Então a perseverança é uma característica de quem ora. De quem tem uma vida de oração. É a perseverança. É a insistência. Não insistência em coisas repetitivas. Eu sei que outros ministros inclusive vão falar sobre isso. Não vai dar tempo eu entrar nesse assunto. Não vai dar tempo eu falar sobre os tipos de oração. Não é isso que eu quero abordar hoje. Eu quero falar com você sobre relacionamento primeiro. Sobre por que orar. Amém? Tá bom assim? Vou deixar para os outros ministros aprofundarem isso. Lá no ministério de Jesus, a gente observa que Jesus ele tinha uma vida de oração constante. E eu vou provar isso para você já já. Mas, antes de eu adentrar nisso, por que o relacionamento com Deus através da oração, ele é essencial e um modo de sobrevivência? Uma coisa que eu aprendi com o Maneco na escola de ministros. Sim, irmão, eu demorei para entender isso, mas foi como uma faca entrando no meu peito. Quando aquele homem estava falando, andando assim, eu estava assim nas primeiras cadeiras, e ele olhava, parecia que olhava dentro da alma da gente. Já viu o Maneco ministrando de perto? Parece que ele está olhando dentro da nossa alma. E ele disse, quem não ora é porque acha que não precisa de Deus. Irmão, eu estou passando para você, porque eu recebi essa revelação primeiro. Para mim foi um tapa na cara, quando ele disse, quem não ora, está dizendo que não depende de Deus. Orar é depender. A oração, ela demonstra a sua dependência de Deus, para tomar as decisões, para viver a sua vida. A oração, irmão, não é apenas uma ferramenta para você ser curado, não é uma ferramenta apenas para você consertar o que está quebrado, mas é para evitar que você quebre. A oração é o que te leva a um lugar seguro em Deus. Outro dia, quando eu estava nos meus devaneios de medo e ansiedade, Deus chegou para mim e me ensinou uma coisa muito interessante. Acho que eu já falei isso aqui. Ele disse para mim, o Espírito Santo disse para mim, Samuel, você precisa entender que, estando doente ou não, o justo deve viver da fé. Você não deve viver uma fé, ter fé, apenas porque você precisa ser curado. Você precisa ter uma vida de fé, porque essa é a característica dos filhos de Deus. Quem está doente e quem não está, se for filho de Deus, vive pela fé do mesmo jeito. Foi algo que o Espírito Santo me ensinou. Então a oração, ela não é para consertar o que está ruim na sua vida. A oração, irmãos, ela vai lhe manter seguro o tempo inteiro, porque você está dependendo de Deus. É você entregar a direção da sua vida para Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, a primeira pessoa a fazer isso com força no Novo Testamento foi Jesus Cristo. Aí eu quero que você, se não precisa abrir, se você estiver anotando, você anota, tá certo? Se você quiser abrir, se você for rápido no gatilho, você abre os versículos que eu vou citar, tá bom assim? Amém? Amém, glória a Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35,
Quando a Bíblia diz que Jesus, a fama de Jesus, Marcos 1,35, a Bíblia diz que a fama de Jesus estava correndo lá pela região de Cafarnaum, se eu não me engano. Ali era Cafarnaum, que aí é quando ele cura a sogra de Pedro. O ministério de Jesus está iniciando, e a Bíblia diz que ele já se retirava para orar. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não orou apenas no Getsemane, na agonia da cruz. Ele já orava antes. Jesus orava quando estava no alto. Jesus orou quando estava na agonia. É por isso que ele teve a ousadia de, lá em João capítulo 11, versículo 41, quando ele manda tirar a pedra, ele olha para o sepulcro de Lázaro e ele vai e brada em voz alta: Pai, obrigado porque eu sei que me ouvistes. Aí ele vai e diz bem assim: na verdade, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que eles saibam que o Senhor me enviou. Ele tinha um relacionamento tão próximo, tão profundo, tão entrelaçado com Deus, que ele só orava em público para os outros verem, para que gerasse fé no coração deles. Ele disse: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Convicção, irmão, certeza de que o Pai estava ali. Ele tinha uma consciência da presença de Deus tão grande, que ele não teve medo de chamar o morto para fora. Aliás, se você vê a narrativa de João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, você vai ver que desde o início, Jesus está debaixo de uma palavra. Primeiro, chega a notícia que Lázaro está doente. Jesus disse: tudo bem, essa enfermidade não é para a morte. E ele fica lá mais 2 dias, debaixo de uma direção. Ele sabia que tinha que ficar ali. Era propósito de Deus que Jesus ficasse ali onde ele estava. E também quando ele volta, os discípulos, até Tomé diz bem assim: ele está levando a gente para morrer junto com ele, porque ele acabou de fugir de lá daquela região. Os judeus estão perseguindo ele, ele vai levar a gente direto para a morte. Ele vai e diz: vamos, porque quem anda ao meio-dia não tem que ter medo do escuro. Ele tinha convicção. Então, em Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que a fama de Jesus estava começando. As pessoas estavam procurando Jesus. A Bíblia diz, essa passagem diz que ele estava reservado num canto para orar. E as multidões seguiam ele, porque foi de uma maneira que todos os doentes da cidade foram levados a Jesus. E muitos foram curados. E a fama dele se espalhando. Lucas, inclusive, fala no capítulo 5, acho que no versículo 12, isso. Lucas 5, capítulo 5, versículo 12 ao 16, vai falar que um leproso, inclusive, vê ele passando, se prostra diante dele e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Aí Jesus vai e diz: eu quero, seja limpo. E aí o leproso é curado. Ele já não precisa dizer a ninguém, mas o leproso vai falando. A Bíblia diz que a fama dele ia se espalhando de qualquer forma. Não tinha como conter o poder de Deus. Amém? Amém? E a fama dele ia se espalhando, e todo mundo já estava em alvoroço, as multidões seguiam Jesus, mas ele estava afastado para orar. Ele não deixou aquilo contaminar o ego dele, ele não deixou aquilo mexer com a cabeça dele, ele se afastava para orar, porque o poder que operou naquele dia, operou para aquele dia, ele precisava de poder para o próximo. E ele se afastava para orar, para saber cada passo do seu ministério. E a Bíblia diz que depois disso, os discípulos e a multidão seguiam Jesus e pediam para ele ficar. Jesus, fique mais um pouco, fique aqui. Ele disse: não, me importa sair, para que essa mesma palavra seja pregada em toda a Judéia. Ele sabia que a direção não era ficar, por mais que estivesse confortável. Irmãos, esse tipo de coisa você só sabe se tiver em comunhão com Deus. Porque o conforto da posição que a gente está muitas vezes pode nos causar a ilusão de que a gente tem que ficar ali. Foi isso que aconteceu com a cabeça de Pedro. É por isso que eu não gosto daquela música que diz que é para deixa eu ficar nesse lugar. Eu tenho problemas com ela por causa disso. Porque Pedro, ele pede para ficar nesse lugar. Ele diz: Senhor, deixa eu fazer uma tenda aqui, uma para mim, uma para o Senhor, outra para Moisés, Elias. E Jesus diz: não. Aquela experiência era para aquele momento. O conforto não quer dizer que é sinal de ficar. Conforto muitas vezes é um para o resto da idade que você tem que perseguir. O conforto muitas vezes é só um alento, é só um momento de descanso, em que Deus está lhe dando um refrigério para você andar muito mais depois. Amém? E Jesus sabia disso, porque ele se retirava para orar. Lá em Lucas capítulo 6, também no versículo 12, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia vai narrar que Jesus se retirou para orar sozinho.
até para escolher quem anda com você. Aliás, especialmente para escolher quem anda com você. Você precisa da direção de Deus. E a oração vai te levar nesse lugar. Veja, irmãos, Jesus ele conhecia já aqueles homens. Ele já tinha muitos discípulos servindo a ele. Amém? Se você pegar a narrativa da história, ele já tinha muita gente servindo. Mas ele não se importou em ver quem era mais rico, quem era mais bonito. Amém? Ou quem era mais ungido aparentemente. Jesus se propôs a orar para que Deus dissesse quem ele deveria escolher. Mas eu e você achamos que somos maduros o suficiente para fazer determinadas escolhas de relacionamento, de quem se aproxima com a gente, sem consultar a Deus. Eu escrevi uma frase que Deus colocou a mim, no meu coração aqui, diz assim: buscar a Deus, ou seja, orar, não deve ser a última opção, e sim a primeira. Orar não é o seu último recurso, irmãos. Orar é o primeiro recurso. Lá em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá se depara com os exércitos vindo contra ele, a Bíblia diz que Josafá se propôs a consultar o Senhor. A gente tem mania de contar o resto da história, do povo lá, colocou o grupo do louvor à frente do exército, tarará, e eles mesmos se mataram sozinhos, e não precisaram fazer nada, só sentaram e assistiram os seus inimigos se destruindo na sua frente, porque essa peleja vocês não vão ter que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós, né? A gente gosta de falar disso, mas você tem que entender, irmãos, que tudo com Deus é uma causa e consequência, e antes de chegar no o Senhor pelejará por vós, eles fizeram: Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que nós devemos fazer? Ele não arrumou o exército, ele não foi buscar aliança com nação amiga nenhuma, ele foi consultar ao Senhor. E a Bíblia diz que no meio do clamor e do jejum que eles estavam fazendo, um levita se levantou. Você sabe, irmãos, que aquele levita podia ser o cara que varria o templo? Você sabe que aquele levita podia ser o cara que limpava os instrumentos, pastor Diego? A Bíblia não fala nem o nome da pessoa, diz que ele se levantou. O cara nem nome tinha, irmão. Mas ele se levantou e disse: assim diz o Senhor, eu pelejarei por vós. Essa atmosfera, irmãos, você só alcança debaixo de uma vida de relacionamento com Ele. Reconhecer a voz do Senhor. Todos os homens de Deus, do Velho Testamento ao Novo Testamento, que tiveram uma vida de comunhão com Deus, foram bem-sucedidos. Eu gosto muito de fazer o paralelo. Se você pegar a vida do profeta Samuel, que foi juiz em Israel, se você pegar a vida de Gideão, e você observar como Gideão, ele dialogava com Deus, ele tudo consultava a Deus, você vai perceber como ele foi bem sucedido até os últimos dias de sua vida. Gideão teve falhas, sim, Samuel também teve falhas, amém? Mas eles em geral foram bem sucedidos porque eles entendiam que dependia da direção de Deus. Agora, se você pegar a vida de Sansão, você vai perceber que o único momento que a Bíblia relata que ele ora a Deus é quando ele já está cego, preso, prestes a morrer. Quando ele virou escória dos inimigos, ele ora, e conheceu o caráter do Deus, ele nem pedir sabe, a única coisa que ele pede é que ele derrube tudo ali, tenha força naquele momento, morra em paz. Ele poderia pedir muito mais para Deus ali, mas ele não sabia quem era o seu Deus. A Bíblia diz que aqueles que conhecem o seu Deus não temem os maus rumores. Sansão só pensou em orar como última opção. Mas não foi para isso que Jesus morreu, irmão. Ele morreu para estreitar ainda mais os laços entre você e o Pai. Você está entendendo isso?
Isso é tão profundo, irmãos, que lá no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz: eu já não digo, vou pedir ao Pai por vocês, mas o próprio Pai vos ama. Ele diz: eu sou o intermediário agora, mas depois que o véu for rasgado, depois que eu inaugurar um novo e vivo caminho, vocês vão direto ao Pai, e Ele ama vocês. Uau! Jesus acabou com os intermediários, irmãos. Jesus estreitou os laços. Ele encurtou a distância que havia entre nós e Deus. E a intenção de Jesus para isso era para que nós desfrutássemos disso. E você só vai desfrutar disso se você estabelecer um relacionamento perseverante com o Pai. Amém? Davi, lá no Salmo 5. Agora eu queria que você abrisse comigo. Você pode abrir comigo? Salmo de número 5. Deixa eu voltar aqui para a Bíblia. Salmo de número 5. Versículo 3. Ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Uou. Ele está falando do que, irmão? A resposta. De manhã, Senhor. Por que de manhã? Porque é o meu primeiro ato. A primícia do seu dia. Ele diz: de manhã. Logo de manhã. Você ouve. E eu fico esperando. Você entende isso, irmão? Aí alguém vai lá dizer: não, mas se você olhar o contexto, Davi estava ali num contexto de aflição. Tudo bem, irmão, então vamos para o Salmo 141 para você ver que isso era um hábito de Davi. O Salmo 141, um salmo que eu amo muito esse Salmo 141, só perde para o 116. O Salmo 141, versículo 2. Olha o que Davi fala: suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda. Agora deixa eu explicar uma coisa para você sobre incenso e oferenda vespertina. Deixa eu ensinar uma coisa para você, se você não sabe. Para quem sabe, amém, vai ouvir de novo. Mas o incenso e a oferenda vespertina, elas têm uma coisa em comum. Sabe o que era? Se você olhar o livro de Levítico, você vai entender. Era algo oferecido continuamente no templo. O incenso e a oferenda vespertina era algo feito continuamente. Tanto é que tem um momento que Deus ensina ao povo através de Moisés como era que tinha que alimentar o fogo do altar. E aí tem aquele versículo muito famoso que os pentecostais gostam muito, que é: e o fogo arderá continuamente no altar. Por quê? Porque tinha que se queimar a oferta vespertina, porque tinha que se pôr fogo no incenso. O incenso era o cheiro, o aroma, aquilo que enchia e mudava a atmosfera. E Davi está dizendo: as minhas orações subam como incenso, continuamente queimado. O levantar das minhas mãos como oferta. Por que oferta? Porque quando a gente levanta as mãos, a gente está se rendendo. E se render é se entregar. Você entendeu? É a mesma lógica. Eu não estou falando heresia, irmãos. É a mesma lógica de quando alguém coloca uma arma na sua frente e você se entrega e se rende. Só que nesse caso, o que está fazendo você se render é o constrangimento do amor e da presença de Deus. Você fica tão constrangido com aquilo que você precisa se render, se entregar. E você está dizendo: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu me entrego. Eu me entrego a esse amor.
Eu me entrego a essa verdade, eu me entrego a essa atmosfera. Então, Davi estava dizendo, olha, a minha oração e o levantar das minhas mãos, sejam continuamente derramados diante de ti, que o Senhor receba com incenso e como a oferta da tarde. Perseverança. E Davi não se continha e ele disse, de manhã, mas desde de manhã, você vai ouvir a minha voz, Senhor. Sabe, irmãos, eu estava conversando com o Carol ontem, Deus falando comigo. Tem uma coisa que queima muito no meu coração quando eu olho para o Salmo 23. E eu acho que eu vou encerrar com o Salmo 23. Você pode abrir lá? Eu quero que você traga a sua mente agora comigo para o contexto do Salmo 23. Eu quero que você entenda que Davi era pastor de ovelhas. Você sabe disso? Quantos sabem que Davi era pastor de ovelhas? E Davi era um pastor zeloso. Como é que você sabe disso, Samuel? Vou lhe dizer como é que eu sei que Davi era um pastor zeloso. O profeta, primeiro sinal, o profeta Samuel vai lá ungir um rei na casa dele. O pai dele chama todos os filhos. Qual é o filho que fica cuidando do rebanho? Sozinho. Davi relata que certa feita ele enfrentou um urso e matou, sozinho. Sim? Amém? Depois ele enfrentou um leão, sozinho. Sim? Davi enfrentou ou não o leão? E ele fez isso para salvar o quê? As ovelhas. Ele colocou a vida dele em perigo mais de uma vez para salvar as ovelhas do pai. Isso fala para mim que ele amava e protegia as ovelhas do pai, até mesmo com a própria vida. Ele era um pastor extremamente zeloso. Ele era tão zeloso que quando ele tinha que ir lá tocar para expulsar o espírito imundo de Saul, ele ia, mas voltava para cuidar das ovelhas com o pai. Ele precisou levar a quentinha dos irmãos, ia lá na guerra, levava a quentinha dos irmãos, mas ficava olhando, voltava para cuidar das ovelhas do seu pai. Então Davi era uma referência de um pastor zeloso, sim ou não, irmão? E Davi, no meio daquele pastoreio, cuidando das suas ovelhas, pensando em tudo que ele já tinha passado com elas, eu imagino Davi olhando assim para o campo e escrevendo esse salmo, irmãos, pensando em tudo que ele passou com suas ovelhas. E aí ele inverte o papel, ele diz, não, mas espera, eu sou a ovelha do Senhor. E aí ele escreve, irmão, e eu quero que você leia comigo agora assim, o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Espere, não é qualquer pastor, é um pastor zeloso. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Porque ele sabia, irmão, que nada faltaria, porque ele não deixava nada faltar para suas ovelhas. E ele diz, olha, então se eu consigo ser um pastor zeloso o suficiente, para as minhas ovelhas não terem falta de nada, que dirá o Senhor comigo? Ele é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Será que você pode pensar como Davi essa manhã e dizer, o Senhor é meu pastor, e por causa disso eu de nada sentirei falta, nada vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Assim como Davi colocou sua vida à disposição, o Senhor é um pastor tão bom, mas tão bom, que Ele deu seu Filho unigênito, para morrer em meu lugar, para que de nada eu sentisse falta. Aí ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, ele não me deixa passar por qualquer terra e parar por ali. Ele não me deixa enganado, porque a ovelha podia achar que achou um pouquinho de grama boa, mas estava num lugar cheio de lobos, estava num lugar cheio de penhascos, estava em perigo. Então os pastores iam passando, peregrinando para poder achar bons pastos. E somente quando achava um bom repouso, um bom pasto, permitia que suas ovelhas ficassem ali descansando. É Ele quem me faz repousar em pastos verdejantes. Ele não me deixa comer em qualquer pasto. Quem
Quem chegou aqui nessa igreja com essa sensação de que comia num pasto ruim e agora recebe um bom alimento, irmão? Deixa eu te dizer, isso só aconteceu porque Ele é o seu pastor. Davi já tinha descoberto isso, ele já escreveu isso a seu respeito, milhares de anos atrás, que o bom pastor ia fazer você repousar em pastos verdejantes. Ele diz, Ele leva-me para junto das águas de descanso. Água boa, Ele sabe onde me permitir que eu beba, que eu me alimente, que eu descanse. Aí Ele diz, refrigera a minha alma. Ele já deu descanso para o corpo, mas Ele não para por aí. Ele refrigera até a sua alma, o seu interior, os seus sentimentos. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ou seja, quando a ovelhinha estava querendo ir para um lugar que não era muito seguro, quando a ovelhinha estava querendo passar por aqueles penhascos que tinha naquela região onde Davi pastava, a ovelhinha poderia ficar com a perna presa, poderia cair no buraco, ia lá o cajado do pastor e puxava de volta, e guiava nas veredas da justiça. Aí ele diz, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu corra perigo, ainda que o perigo venha até mim, ainda que a sombra da morte me cerque. Irmão, você sabe o que é a sombra da morte? A sombra só chega se o objeto estiver perto. Se a sombra da morte cobriu, é porque a morte, o perigo é iminente, irmãos, está logo à frente. Talvez ele esteja pensando aqui, naquele momento, em que as ovelhas vão passando por aqueles lugares escuros, aqueles penhascos, onde às vezes se escondiam salteadores ou coiotes. Talvez as ovelhas passassem por lá e até conseguissem ver os coiotes, ou ouvir eles, aquele som que o coiote faz, uivando, o uivo dos coiotes, isso. Talvez as ovelhas já ouvissem o uivo dos coiotes. Talvez ela já enxergasse eles babando, querendo vir até elas. Mas ele diz, ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, se esse coiote ele pode estar uivando quanto ele quiser, ele pode estar babando querendo me atacar, mas eu sei que se ele ousar vir até mim, o cajado do meu pastor vai me alcançar primeiro. Eu estou protegido porque o meu pastor está muito bem armado. Aí ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele está falando, você vai me respaldar. Você vai me respaldar, Senhor. Aí ele fala, por causa disso, que ele sabe que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Só consegue ver isso, irmãos, quem tem relacionamento. Só com relacionamento. É só quem tem autoridade de dizer de manhã, logo de manhã, quando começar o meu dia, você vai ouvir a minha voz. Quando a multidão quiser me aplaudir, eu vou entender que também é momento de eu me retirar e orar. Porque quando ela quiser me apedrejar, eu vou saber quem está comigo. No dia bom, no dia mau. A gente começou lendo Efésios 6,18, quando Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Ele diz, irmãos, ele começa no versículo 10 falando que era para você tomar a armadura de Deus para que tivesse protegido para o dia mau. O dia mau era eventual, mas no 18 ele diz, orando todo o tempo, a oração é constante. O dia mau é que é um evento. Deus não chamou você, irmão, não me chamou para que a gente tenha uma noite de amor com Ele. Jesus não é um amor de motel, irmão.
Você consegue entender o que eu estou falando? Jesus não é um amor de motel. Jesus não é um cuidado de hospital, de uma emergência. Jesus está conosco todos os dias. Ele é o bom pastor que está nos guiando pelas veredas da justiça. Ele é o bom pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes. É Ele, irmão, constantemente. Você precisa ter o seu momento com Ele. Você precisa ter o seu momento com Ele. Quebre isso, irmão. Se você não tem isso, nunca teve isso até hoje, quebre isso. Separe um horário do dia, da noite, não sei. O salmista diz, lá em, acho que Salmo 119, acho que no 147, quando ele diz assim que antes do alvorecer, ou seja, antes de amanhecer. Eu já expliquei aqui a diferença de aurora e alvorada. A alvorada já são os primeiros raios de sol. A aurora é quando você percebe que está amanhecendo, mas ainda não tem luz. E ele diz antes que os primeiros raios de luz apareçam. É isso que ele quer dizer quando ele diz antes da alvorada. Antes que os primeiros raios de luz apareçam, você já ouve a minha voz. Eu já falo, aí. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra eu espero confiante. Relacionamento. Antes que a luz do dia apareça, eu já estou te buscando. Ele tinha o seu horário para falar. Separe o seu horário e mantenha um relacionamento. Irmão, vou dizer uma coisa que eu aprendi sobre você ter um horário com Deus. Eu fiz muito isso, especialmente no início da minha fé, para desenvolver esse relacionamento, de acordar de madrugada e etc. É que é viciante. Se torna uma necessidade quase que fisiológica. Por isso que Davi dizia, a minha carne, a minha alma, os meus ossos precisam, anseiam, como terra seca. Porque se torna uma necessidade basicamente fisiológica até, não só do seu espírito. Aquele anseio passa para a sua alma e até a sua carne vai sentir falta da presença de Deus, da comunhão com Ele. Você pode começar com 10 minutos. Você pode dividir 5 de oração e 5 de leitura, irmão, um versículo que seja, só comece, só rompa. Rompa. Você vai ver que o seu dia vai começar com direções. Eu passei por isso no meu último emprego, porque eu trabalhava num ambiente muito pesado. E eu comecei a me incomodar com aquela situação, dizer, eu preciso ser luz. Ao invés de eu ficar incomodado, indignado com o ambiente que eu trabalho, eu preciso ser luz ali. Eu preciso ser uma voz ali. E eu comecei a clamar logo cedo, especialmente quando eu mudei o horário e eu era o primeiro a chegar. Teve um tempo que eu era o primeiro a chegar lá por causa de Carol, eu deixava Carol no trabalho. Então, às 7 da manhã eu já estava lá no trabalho. E aquele momento eu ali sozinho, irmãos, eu já tinha a oportunidade de falar com Deus, de preparar o ambiente, preparar o meu espírito para quem chegasse. E às vezes eles chegavam contando aqueles mesmos problemas, problema conjugal, problema familiar, problema pessoal, gente oprimida, gente viciada, e eu podia pregar a palavra. Eu tinha uma palavra, eu tinha algo para transmitir. E isso, irmãos, não tem a ver com você ser pastor, não, tem a ver com você ser filho de Deus. Relacionamento é uma questão de sobrevivência. Não diga para Deus que você não precisa dele para tomar suas decisões. Não fale. Talvez você não fale com as palavras, mas as nossas atitudes dizem isso. Não fale para Deus. Não esteja por sua própria conta. Não vá ministrar no departamento infantil por sua própria conta. Você vai perceber, especialmente nas idades dos maiores, que vai chegar momentos em que você vai ser apertado.
Você vai precisar de algo de Deus para derramar sobre eles. Eu fiquei 6 anos, irmãos, na super igreja, eu sei o que eu estou falando. Carol ficou 8 no jardim. A gente sabe o que eu estou falando aqui. E outros aqui que são do departamento infantil. As crianças vão começar a perguntar, elas vão precisar de algo de Deus na sua vida. Não chegue esbaforido. Tem uma coisa que eu sempre admirei em Larissa, minha cunhada, quando ela dava aula na super igreja. O cuidado que ela tinha para poder dar aula. Ela sentava na frente do computador e ela baixava os desenhos da aula dela, preparava o material, ela se dedicava, às vezes ela acordava cedo, e eu sei que o sono é algo precioso para ela. É alguém que gosta de dormir, mas ela acordava cedo se fosse necessário, ou ia dormir tarde, ou abria a mão do sono da tarde quando era no domingo, para preparar uma palavra fresca para as crianças. Eu sempre observei isso, irmãos, e aquilo sempre me alegrou, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo, e isso é uma mensagem clara de que você precisa dEle. Você está dizendo: Senhor, eu vou ministrar hoje, eu vou trabalhar hoje, eu vou ver fulano de tal, eu vou fazer seja lá o que for, e eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me guie a isso. E é a oração que vai fazer isso, irmão. A oração, irmãos, não pode ser o último recurso, o recurso do desespero. Tem que ser o primeiro recurso. A primeira pessoa a ser consultada quando você tem vontade de fazer qualquer coisa é o Senhor. Deu vontade de namorar com fulano? Quer abrir o seu coração para fulano? Deixar se aproximar? Consulta o Senhor primeiro. Quer comprar alguma coisa? Consulta o Senhor primeiro. Antes de comprar a minha casa, eu não só orei, como conversei com tia Cássia, com o pastor Fábio. Busca o Senhor. Tenha relacionamento. Dependa dEle. Amém? Se a gente diz que depende de Deus, mas não ora. Obrigado. É para eu encerrar? A gente está sendo, no mínimo, incoerente. Amém? E as nossas orações, irmãos, a efetividade dos nossos pedidos a Deus, tem muito a ver com a sinceridade do nosso coração. Você sabia disso? Isso é tão verdade que Jesus disse que quando a gente estivesse orando, se tivesse alguma coisa contra alguém, tinha que liberar perdão para que a oração subisse. Se você parar para pensar de uma maneira lógica, humana, natural, você vai chegar à conclusão que uma coisa não tem nada a ver com a outra, humanamente falando. Entende? O que tem a ver você pedir algo que você está precisando com perdoar alguém que lhe fez um mal lá atrás? Eu vou lhe dizer o que tem a ver. Tem a ver com uma coisa chamada inteireza de coração. A sua natureza só está conectada à natureza de Deus se você amar como Ele ama. Você entendeu? Então, as suas orações precisam ser uma constante. É por isso que você tem que perseverar. Perseverar. Amém? Era isso. Glória a Deus. Deixa eu falar para vocês. Deixa eu falar com vocês.